Lagoinha, amém? Glória a Deus, feliz ano novo a todos. Quantos estão felizes aí em 2024? Glória a Deus, um ano que sem dúvida será um ano poderoso em nossas vidas. Quantos creem nisso? Eu creio que esse ano Deus vai nos surpreender com a sua compaixão, gerando em nossos corações um sentimento, um amor, uma ação poderosa nessa geração que vai fazer com que aonde você passe, o nome do Senhor seja glorificado em sua vida. Amém? Você recebe isso em nome de Jesus? Abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses, no capítulo de número 3. Quero ler 2 versículos aqui desse capítulo. Carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja em Filipos. No capítulo 3, versículo 13 e o versículo de número 14. Filipenses 3, versículo 13 e o versículo de número 14. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, quanto a mim, eu não julgo haver alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém? Glória a Deus. Que palavras encorajadoras do apóstolo ao coração da igreja em Filipe. Eu digo que as cartas do apóstolo Paulo, essa de Filipenses, Efésios, também Filemon, Colossenses, que foram cartas escritas na prisão quando ele estava preso, são cartas que têm um tom muito especial para o coração das igrejas a qual elas foram enviadas. E eu creio também que esse tom especial não era simplesmente para aquelas igrejas que estavam recebendo aquelas palavras, mas o Espírito Santo de Deus já sabia de antemão que essas palavras também chegariam aqui hoje na Lagoinha Natal para o meu e o seu coração ser edificado nelas. Quantos creem nisso? Deus, Ele faz todas as coisas com um plano muito claro ao seu coração. Ele não muda, não há variação, não há erro. Ele não desfaz para fazer de novo, Ele não para começar novamente. Tudo que Ele faz está muito claro diante da sua vontade, diante do seu soberano querer realizar e fazer, e isso faz com que eu e você sejamos alvos dessa vontade. E o apóstolo Paulo era esse homem que era alvo desta vontade de Deus, e ele entendia isso tão profundo, de uma forma tão intensa, que ele, mesmo estando preso, mesmo estando em uma condição que muito provavelmente eu e você estaríamos murmurando, estaríamos reclamando por estarmos naquelas condições que ele se encontrava, em meio a tudo aquilo ele entendia que o seu corpo estava preso, mas o evangelho estava livre para ser anunciado até os confins da terra. Por isso que ele usa o seu tempo para escrever às igrejas. Por isso que ele gasta as últimas forças que o seu corpo tem depois de ser chicoteado, depois de estar vários dias com fome, dormindo em uma cela escura, úmida, sozinho ali, com muitas vozes do inimigo na mente dele, querendo que ele entrasse ali em depressão, em tristeza profunda. Ali ele encontra para escrever à igreja do Senhor e dizer para ela: alegrai-vos. Mais uma vez eu digo, alegrai-vos. E ele não diz isso para a igreja
em Filipe, como quem está dizendo assim: olha, eu estou dizendo isso para que vocês se alegrem, porque olha a minha condição, eu estou preso e vocês estão soltos, então se alegrem, porque vocês estão numa condição melhor do que a minha. Não, o entendimento dele era: eu preciso mostrar a eles que a alegria não está alicerçada nas coisas que nós temos aqui nessa terra, ou nas condições que nós estamos aqui nessa terra, mas sim no autor e consumador da nossa fé. Os olhos dele com certeza não estavam nas grades, não estavam nas paredes, mas os olhos dele estavam no Senhor que o chamou e que não o esqueceu ali aonde ele estava. E é maravilhoso essa carta aos Filipenses, porque essa igreja resolveu juntar-se em força e tirar dos seus recursos e enviar uma oferta para Paulo. E essa oferta chegou até ele, supriu todas as suas necessidades que havia, e ele ainda diz que sobrou ainda para, com certeza, ajudar outras pessoas e com certeza também contribuir com a obra de Deus. O coração de Paulo estava grato ao Senhor por tudo aquilo que ele estava vivendo, não porque ele aceitava com normalidade estar preso, mas porque ele sabia que ele estava ali por causa de um propósito de Deus, porque havia um propósito por trás de tudo aquilo que ele estava passando. Por isso que ele encontrava essa sabedoria, esse entendimento, essa compreensão. Ele aprendeu durante a sua caminhada, ele nas lutas e nas provações que passava, ele aprendeu a estar contente em todas as coisas, em todos os momentos. Não era motivo para desfalecer, mas antes era motivo de buscar a força no Senhor, porque afinal de contas ele precisava cumprir e chegar ao lugar aonde o Senhor tinha dito que ele chegaria. Paulo está animando o coração da igreja a não desistir da fé, a não desistir dos planos, a não desistir dos projetos, a não desistir das metas que aos olhos naturais pareciam ser impossíveis de serem cumpridas, mas que antes em Deus elas poderiam ser realizadas e o nome do Senhor ser glorificado na vida daqueles que crescem nas promessas. Não adiantava simplesmente saber que Deus era bom, tinha que viver a bondade de Deus. Não adiantava apenas saber que Deus fazia milagres, deveria se contemplar, viver e agradecer por todos os milagres que acontecem ao nosso redor todos os dias. Essa compreensão estava muito clara em seu coração, e aí ele escreve então esta carta poderosa a essa igreja que nos traz muito ensinamento, muito conhecimento para que hoje, nesse primeiro culto fé do ano, mês de janeiro, iniciando o ano, possamos começar a nos desembaraçar das amarras, começarmos a nos livrar das coisas que durante 2023 nos prenderam e fizeram com que a gente não conseguisse avançar ou chegar aonde Deus gostaria que nós estivéssemos. Deus com certeza quer que a obra que Ele iniciou na sua vida, ela seja cumprida. Ele quer que tudo aquilo que Ele prometeu para você um dia se cumpra e você possa diante de todos olhar e dizer: o meu Deus, Ele vive, Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Essa é a vontade de Deus, que glorifiquemos ao seu nome em todo tempo, porque em todo tempo Ele é bom. E nesse texto que lemos, nesses dois versículos, 13 e 14, nós encontramos alguns pontos que eu gostaria de enfatizar aqui esta noite, porque acredito que eles vão nos ajudar a sermos livres para prosseguir. Porque eu sei que Deus tem muitas coisas para fazer esse ano. Eu não sei como você entrou na virada do ano para 2024, mas à medida que o meu coração se alegrava
pelo fato de eu estar com a minha família, reunido, podendo glorificar a Deus aqui em um culto poderoso, maravilhoso. A minha mente também borbulhava em cima dos projetos, em cima das metas, em cima do propósito que Deus colocou em meu coração. À medida que o ano virava, eu dizia: rapaz, esse ano o negócio vai ser poderoso, vai ser grande, vamos fazer isso, Deus vai fazer aquilo outro, Deus vai fazer papapá e papapá. Deus vai fazer coisas maravilhosas em nosso coração. Basta que a gente nos posicione diante dessas verdades. A primeira que nós encontramos aqui nesse texto, e que é muito importante para a nossa caminhada, é entendermos que nós não somos o centro do mundo. Olha para quem está aí do seu lado e diz: você não é o centro do universo. Deus não está girando ao seu redor para fazer com que as coisas, tudo coopere e você esteja plenamente bem, tranquilo, sem luta, sem tribulação, sem dificuldade, sem escassez, fazendo com que tudo saia segundo a sua própria vontade, segundo o seu próprio querer. Nós não somos o centro de todas as coisas. E eu digo isso porque o apóstolo ele começa dizendo: olha, quanto a mim, eu não julgo haver alcançado a perfeição. E meu irmão, eu lhe digo uma coisa: se tem alguém que depois da ascensão de Cristo, caminhando na terra como homem imortal, poderia de alguma forma se gloriar de quem ele era, dos títulos que ele tinha, de onde ele tinha vindo, era esse camarada aqui, o apóstolo Paulo. Esse camarada, ele poderia bater no peito e dizer assim: epa, meu amigo, espera aí, não é assim que as coisas funcionam não. Ele poderia muito bem, em vários momentos aonde ele estava para ser preso, ele dizer assim: opa, ei, eu não posso ser preso, sou cidadão romano. Mas ele, sabendo que a palavra de Deus que tinha vindo ao seu coração era que de cidade em cidade perseguição viria, que cadeias o esperaria, eu acho que ele ficou pensando e muitas vezes dizendo assim: vamos ver o que é que vai acontecer. Chicote, cadeia. E em Filipe foi interessante, porque depois que ele expulsa o demônio da mulher que profetizava em praça pública, e os donos dela começaram a ver que haviam perdido o lucro que tinham com aquela mulher, pegaram ele, chicotearam ele e Silas, colocaram na prisão, mãos, pés manietados, presos, com as costas sangrando. Ali naquele lugar eles encontram espaço para louvar e para engrandecer a Deus, para louvar e orar ao Senhor, para engrandecer ao nome de Jesus em um lugar onde não se podia enxergar nem quem estava ao seu lado. E a Bíblia diz que aquele lugar tremeu, as cadeias se quebraram e eles se pegaram livres para continuar com a sua missão. O carcereiro chega para eles e dizem, algum tempo depois de sua família aceitar a Jesus: olha, Paulo, os principais mandaram já a ordem, disseram que poderíamos lhe soltar e você já podia ir embora. Ele fez: como é? Não, agora eu não vou não. Agora eu não vou não. Se era para eles terem me soltado, era para ter soltado antes, mas agora não. Agora eu quero que eles venham aqui, porque eles bateram num cidadão romano. Agora eles vão ter que sair da onde eles estão, vão ter que vir aqui e vão ter que pedir perdão, vão ter que pedir desculpas. E o texto em Atos 16 diz que aqueles homens, sabendo que ele era cidadão romano, foram até lá, se desculparam com ele, o acompanharam e o despediram dizendo: vá em paz. Ou seja, Paulo não era um camarada qualquer, ele tinha história. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei,
irrepreensível. Esse camarada poderia parar e dizer, em algum devaneio louco, dizer: eu sou o centro do mundo, eu sou o cara. Eu sou o cara, o Senhor me chamou porque eu tenho um propósito e é grande, e é poderoso. Então, por favor, licença, que o cara chegou. Ele poderia ter dito isso, mas as palavras dele foi que tudo isso que havia sobre ele, ele considerava como um esterco. Ele considerava como nada. Todas as suas patentes, toda a sua glória, todos os seus direitos, todas as suas razões, ele dizia: eu considero tudo isso como esterco. Para mim isso não vale nada, porque quanto menos eu tiver nesta terra, mais eu conhecerei ao meu Senhor. Aleluia. Quanto menos eu for, mais Ele será na minha vida. Aleluia. Se queremos ser livres para viver o propósito de Deus, precisamos primeiro entender que nós não somos o centro de todas as coisas. Não somos. Cristo, Ele é o centro de tudo. Se estamos aqui hoje, é porque Ele nos chamou. Dê glória a Deus por isso. Se você tem uma família hoje, é porque o Senhor tem te dado a oportunidade para viver com ela. Dê glória a Deus por isso. Se você tem moto, o carro veio de ônibus ou veio a pé ou alguém lhe trouxe, dê glória a Deus, porque é permissão de Deus você estar nesse lugar. É por causa da bondade dEle, é porque Ele fez o seu querer, o seu efetuar na minha e na sua vida. Por isso que estamos aqui. Ele é o centro de tudo. Paulo entendia isso. Não sou eu o protagonista da história. Eu sou apenas um camarada que foi escolhido para sofrer, para apanhar, para ser chicoteado, para ser preso, para ser humilhado, para ser colocado em praça pública, cuspido. E quando tudo isso acontecer e as pessoas olharem para mim, verão um velho, careca, baixo, sem palavras, sabedoria na boca, mas com a presença de Deus poderosa em sua vida. Mas com o poder do Espírito Santo, conduzindo palavras, conduzindo textos que eram escritos. Paulo entendia que Jesus era o centro. Não sei se Ele está no centro da sua vida. Se não, vamos começar a dar espaço. Vamos começar a dar lugar, como diz os mais pentecostais. Dá lugar, irmão. Dá lugar. Dá lugar para o Espírito de Deus te usar. Dá lugar para o Espírito do Senhor te usar para entregar uma palavra profética ao coração de uma pessoa que você nem conhece. Dá lugar, irmão. Dá lugar para que você coloque as mãos sobre os enfermos e o Senhor as cure para a glória do nome dEle. Dá lugar. O Senhor está governando todas as coisas e Ele te escolheu para que o nome dEle seja glorificado. Deixa Deus te usar. A segunda coisa que nós aprendemos desse texto é que, além de que não somos o centro do mundo, de todas as coisas, nós precisamos aprender a esquecer as coisas que ficam para trás. Nós precisamos aprender, e isso é um aprendizado, tá? Isso não é algo que você tira de um pé, de uma fruta, come e no outro dia você já é uma pessoa que facilmente esquece das coisas que passaram. É um aprendizado. Mas esquecendo das coisas que para trás ficam,
Eu gosto do tempo verbal que é utilizado aqui, das coisas que para trás ficam e não para as coisas que para trás ficaram. Porque parece que quando eu digo das coisas que para trás ficaram, parece que eu estou parado e coisas que ficaram para trás estão bem ali. Mas quando ele diz para as coisas que para trás ficam, me coloca em uma posição onde eu estou em movimento para frente e não olhando para as coisas que estão para trás. Paulo, ele não estava parado, olhando para as lutas, para as provações, para o que ele tinha passado. Não, ele estava prosseguindo para um alvo. Ele estava ativo em uma caminhada. Isso não quer dizer, irmãos, que ele não se lembrava de cada vez que ele foi traído, de cada vez que de forma covarde ele foi difamado. Ele não tinha desaparecido da sua mente como de uma forma milagrosa os momentos que injustamente ele foi colocado nas prisões, nas cadeias. Não. Mas ele não fazia com que essas coisas que haviam acontecido lhe segurassem para que ele não conseguisse andar. As coisas passam e nós não podemos ficar com elas presos no passado. Não podemos ficar presos a pessoas que passaram, pessoas que nos traíram, pessoas que fizeram coisas más contra nós, e você todo dia fica lembrando, fica remoendo e chorando e dizendo: por quê? Solta essas pessoas e caminha em direção ao Senhor. Tira elas das suas costas. O rei Davi, ele disse que são as pessoas próximas do íntimo que traíram ele, e por isso que doeu. Ele disse: olha, se fosse o inimigo que me traísse, tudo bem, inimigo é inimigo, já está aqui mesmo, é para o que der, deu e pá, foi. Mas não, era o da minha própria casa, era o camarada que estava comigo, era aquele que estava ao meu lado. Será que ele não sabia do que ele estava falando? Ele tanto muitas vezes foi traído, como também muitas vezes ele traiu quem estava ao seu lado. Ele sabia a dor que havia, e essa dor existe porque era pessoa próxima, porque era amigo, porque eram pessoas que estavam ao nosso lado no dia a dia. Porque se não fosse, não tinha nada, não tinha sentimento nenhum. Está entendendo? Mas Deus às vezes permite coisas, meus irmãos, para afastar pessoas de próximo de nós. Ou às vezes Deus quer nos tirar de perto de pessoas. E aí Ele permite que certas situações aconteçam, para que haja então esse rompimento, esse afastamento. Mas cabe a nós agora administrarmos as nossas emoções, para que esse desfazer desta amizade, esse desfazer desse companheirismo, não seja algo que vai fazer com que eu fique parado, preso no tempo, sem conseguir ver aquilo que Deus tem preparado para mim. Eu aprendi uma coisa, lembra que eu disse que ia aprender? A gente vai aprendendo. Eu aprendi uma coisa: sempre quando vem na minha mente, na minha memória, amigos que traíram, companheiros de ministério que difamaram, que fizeram, enfim, alguma coisa que feriu o meu coração, quando eu lembro deles, eu busco lembrar dos momentos de alegria que nós tivemos juntos. Sabe por quê? Porque aquela pessoa que lhe feriu, ela não lhe feriu sempre. Tiveram momentos de alegria, tiveram momentos que vocês riram juntos, se alegraram, dobraram risadas, e isso não era falso, era algo real, era algo verdadeiro. E por que não lembrar desses dias?
Por que não lembrar dos dias de coisas maravilhosas que vocês fizeram juntos para o Senhor? Por que não lembrar das almas que vocês ganharam para Cristo? Por que não lembrar das vidas que vocês desceram as águas do batismo? A dica é: lembra dos momentos bons. Porque quando aquele momento passar e aquelas pessoas fugirem da sua mente, não haverá amarras de amargura, nem de rancor, nem de tristeza, nem de saudosismo. Haverá apenas alegria no Espírito Santo de Deus. Você estará livre. Não estará preso a ninguém. Não estará preso a situações. Amigos falham, é eles mesmos quem falham. E quem sabe quais os propósitos de Deus para as nossas vidas? Paulo sabia que o caminho, Deus era que trilhava, Deus era que mostrava. Quem não lembra de Marcos, um jovem que entrou em contenda com o apóstolo Paulo e logo se dividiram, fez com que dois amigos, Paulo e Barnabé, parceiros ali na missão, o cara que foi buscar o apóstolo Paulo lá no momento em que ele estava na Arábia, lá esquecido, ele foi lá, pegou o cara e disse: vamos, meu irmão, Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, vamos comigo. A amizade acaba, um racha no ministério acontece, sai uma galera para um lado, sai uma galera para o outro. Mas é maravilhoso ver na segunda carta a Timóteo, Paulo escrevendo e dizendo: olha, vem depressa ter comigo, e quando tu vier, traz Marcos. Traz ele, porque ele me é muito útil no ministério. Aleluia. Traz ele, porque existem planos e existem projetos de Deus que envolvem a vida dele, e eu preciso da presença dele aqui nesse lugar. Aleluia. Ou seja, aquele que Deus afastou de você hoje, eu não sei, mas talvez Deus pode trazer. Aí você talvez já esteja aí dizendo aí: Deus me livre, doido para fazer o sinal da cruz. Aí você lembra que é crente, aí não pode. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos, e os caminhos dele sempre levam para o mesmo fim, para que o nome dele seja glorificado na minha e na sua vida. E se para isso for necessário que eu e você caminhemos juntos com pessoas que talvez a gente hoje ache que não tem propósito de estarmos ali, talvez é porque você esteja sem a terceira coisa que o apóstolo Paulo tinha: um propósito claro em Deus. Paulo sabia que não era o centro de tudo. Paulo sabia que o que estava ficando para trás lá iria ficar, e que ele iria ter que continuar andando para frente. Mas também ele sabia que tudo isso era porque havia um propósito maior na sua vida. Meus irmãos, o propósito é tudo. Porque o propósito diz respeito à vontade de Deus para as nossas vidas. O propósito é aquilo que faz com que a gente se mova, independente do que aconteça. É a certeza, é a convicção de que o que estamos fazendo ou o que iremos realizar é porque Deus nos chamou para que aquilo acontecesse. Agora, se não há propósito, aí, meu amigo, o cara está perdido. Aí você se torna o centro de todas as coisas. Aí as coisas que passaram você não abre mão, porque aquilo ali vai dizer muito respeito a você estar no centro das coisas. E se você abandonar, se você perder o controle de tudo aquilo, você vai sair do centrozinho da sua vida. Um propósito claro em nossas vidas, meus irmãos, faz com que a gente não desista diante das lutas e das tribulações. Quem vive apenas de metas,
e não tem um propósito claro para que essas metas se encaixem, ele nunca encontra contentamento em sua vida. O contentamento dele é cumprir metas, é bater metas, é fazer com que os planos aconteçam. E aí ele faz, conquista, ganha o mundo inteiro, mas perde a sua alma. O cara quer mulher, quer loura, quer morena, quer branca, preta, todo jeito, marrom, cinza, lilás. Que hoje tem de tudo, né? Tem toda cor que o povo faz. E aí o cara nunca encontra contentamento. Por quê? Porque não existe propósito. Eu era assim antes de conhecer a Jesus. Eu tinha um plano, um projeto. Eu ia ser mochileiro, ia rodar o mundo todo. Mochila comprada, barraca, tudo já montado. Planejamento completo feito. Ia começar aqui pela América do Sul, Europa, Ásia. E a ideia era, por cada país que eu passar, eu tenho que namorar com uma mulher daquele país para poder, né, ver como é. Sem propósito. Perdido. Iria rodar o mundo inteiro, iria ter as mulheres que pudesse ter. Mas no final do dia seria mais um dia sozinho, Gleice. Mais um dia deitado em uma cama, talvez em um lugar aí bem isolado, lindo e maravilhoso, mas sozinho. Até que um dia eu conheci a Jesus. Aleluia. Aí ele muda tudo. Aí ele diz: olha, tu vai viajar as nações. Só que agora, em vez de ser atrás de mulher, vai ser atrás de almas. Aleluia. E eu chego da igreja do Senhor, muitas meninas, a carne já, né, começa a se animar. Aí o cara se lembra que é crente. Opa, não, pai, eu sou crente. Agora eu sou crente. Não pode. Aí esses dias eu estava olhando uns cadernos antigos. Eu encontrei um caderninho de oração que eu e um parceiro amigo meu, a gente orava. E eu passando lá nas folhas, de 2005 mais ou menos. E eu olhando ali o caderno, as orações que eu e ele fazíamos. A gente ia para um lugar orar, e aí eu pegava um caderno e tirava uma folha, pegava uma folha ali, aí eu colocava os meus pedidos, dava para ele orar. E ele colocava os pedidos dele e me dava para mim orar. E os meus pedidos estava lá: Senhor, eu quero uma esposa de Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo, que ame ser mãe, cuidar dos filhos, do seu esposo, que seja uma mulher de oração, que ame missões, que queira viajar pelas nações, porque eu vou para as nações e tem que levar minha mulher, né? Que ame as nações, que queira ir aos povos não alcançados, que seja uma missionária. Antes da mulher vinha um propósito. Aí conheci a Alessandra. Aí no primeiro encontro que a gente saiu, que se encontrou, eu tinha algumas perguntas para fazer, para saber se a mulher era a mulher mesmo. A primeira era qual era o chamado dela. Oxi, se havia um propósito na minha vida de ser um missionário, como é que eu ia casar com uma mulher que ia querer ser juíza, administradora de uma empresa, que iria ficar num banco, que iria ficar presa a um local geográfico? Não, tinha que ser uma mulher que estivesse com o coração disposto a ir para as nações. Ela tinha que ser uma missionária. Segundo, tinha que desejar viver pela fé. Ia ter que comigo os dois aprendermos, como Paulo aprendeu, em todas as coisas encontrarmos contentamento em Deus, na abundância, na escassez, na alegria, na tristeza, em qual momento fosse nós iríamos estar juntos.
E aí eu fui perguntando para ela no encontro: qual é o seu chamado? Aí ela: missionária. Eu digo: então, um ponto, né? Eu fui só marcando ali a pontuação. Rapaz, chamado para ir para onde? Ela: não, para onde Deus mandar, o Espírito Santo enviar e tal. Eu quero ser missionária para ir para as nações. Eu digo: eita Deus, oh glória. Rapaz, mas esse negócio de missionário é complicado, porque aí tem que viver pela fé. E aí hoje tem, amanhã não tem que esperar a oferta e tem que orar. Jesus manda a oferta. Aí Jesus fala com o caba dizendo: manda a oferta para o missionário. Aí o caba diz: não, hoje eu não vou mandar não. Aí você tem que orar mais um pouquinho para poder o caba, né, ser mais crente para mandar. E lá vai aquela luta. Ela disse: não, mas é assim mesmo, o justo viverá da fé. Eu digo: eita, mulher crente, ô glória. Aí a última pergunta foi: você quer casar comigo? Ela disse: você está falando comigo hoje, já quer casar? Eu digo: oxe. Casamos, 17 anos, servimos a Deus, mais de 8 nações já passamos e iremos passar em várias outras para a glória do Senhor Jesus, porque estamos debaixo de um propósito. Propósito é o que nos une, é o que faz com que a gente permaneça, a gente não desista. Eu aprendi uma outra coisa interessante, vou lhe ensinar também hoje. Estou lhe ensinando um bocado de coisa hoje, né? Uma frase que um missionário amigo meu, ele sempre falava, eu saía com ele, um missionário que tive o prazer de aprender muitas coisas caminhando com ele. E quando alguém chegava e perguntava para ele: como é que você está, missionário? E ele dizia: estou melhor do que eu mereço. E eu ficava olhando assim, eu digo: mas pai, glória a Deus. Um dia a gente viajando, estava sem dinheiro para comer, sem dinheiro. E o cabo: e aí pastor, como é que está as coisas? O senhor está precisando de alguma coisa? Tal. Ele disse: meu filho, estou melhor do que eu mereço. Eu digo: mas pai. Mas era maravilhoso ver o coração dele, entender que ele estava melhor do que ele merecia, porque o lamaçal do pecado onde ele estava era o pior lugar onde alguém poderia estar. E que só pelo fato de Deus ter tirado de lá das trevas e ter te trago para a sua maravilhosa luz, já era suficiente estarmos na presença do nosso Deus. Aleluia. Já era suficiente sabermos que o Senhor havia nos chamado. Já era suficiente saber que o Senhor tinha nos escolhido. Era suficiente servir ao Senhor, aleluia. Peguei essa frase para mim. Uns dias atrás o pastor Paulo ligou para mim: ô missionário, como é que o senhor está? Está bem? Como é que estão as coisas? Eu digo: ô meu pastor, melhor do que eu mereço. Está bem mesmo, rapaz? Está melhor do que a gente merece. Ele disse: vixe, rapaz, então tá bom demais. Eu digo: tá uma bênção, glória a Deus. Mas estava naquele dia. Conversamos um pouco, falamos umas besteiras lá, desligou. Pouco tempo depois ele manda uma mensagem dizendo: aí missionário, um pix aí para eu. Digo: eita, glória a Deus, aleluia, obrigado meu pastor. Glória a Deus. Deus não esquece de nós aonde nós estamos, aleluia. Deus é provedor. Ele é quem provê em nossas vidas. E precisamos entender, aleluia, que se estivermos debaixo de um propósito, você não precisa de mega da virada para fazer aquilo que Deus te prometeu. Basta que você se levante e ande, e Ele vai abrir o mar na tua frente, aleluia. Ele vai fazer as coisas acontecer. Ele vai prover o que falta. Por isso, foque no alvo. O alvo, foque no alvo. Prossiga para Ele. O prêmio da soberana vocação já está garantido para você, meu irmão. Já está garantido para você, minha irmã. Basta que você prossiga. Não pare, não desista. Se livra dessas amarras. Se livra do passado, das palavras de maldição que disseram, e prossegue para o alvo, que é Cristo Jesus. 2024 será um ano que você vai voar na presença do Senhor. Você não vai parar como os homens querem que você pare. Você não vai desistir diante das portas fechadas, mas Deus vai te conduzir, porque o nome dele vai ser glorificado em sua vida.
Você crê nisso? Fique de pé então, por favor. Um coração livre, um coração que sabe para onde está indo. Ele não está perdido. Não importa se o navio iria afundar, não importa se as condições iriam piorar ao ponto de tudo que eles tinham iriam perder. Paulo encontrava em Deus uma palavra para olhar para todos e dizer: não se preocupem, porque eu ainda preciso chegar em Roma. Vocês estão com medo de morrer? Não se preocupe, que eu tenho um propósito na minha vida. Deus tem propósito, Deus tem uma palavra na minha vida. Então não será nesse lugar que eu vou perecer. E se vocês estiverem debaixo desta palavra, vocês também não perecerão. Fiquem no barco, não saiam, porque se saírem todos morreremos. Mas se estivermos debaixo da promessa, debaixo do propósito, nenhuma vida se perderá aqui esta noite. Aleluia. Não sei como você chegou aqui, quem te trouxe aqui. Não sei se você chegou aqui como aquele aleijado que foi carregado em uma maca e descido pelo teto da casa na presença de Jesus. Mas eu sei que o Senhor sabe como você chegou nesse lugar. Eu sei que os planos que Ele tem são planos de paz e não de guerra. São planos de bênção e não de maldição. E você vai se livrar de todas essas amarras. Você não será mais maldito, porque você não será mais o centro de todas as coisas. Você não será aquele que confia no próprio homem. Maldito o homem que confia no homem, na força do seu braço, encontra a realização de todas as coisas. Maldito é essa pessoa. Essa pessoa não será mais você, porque você será dependente do braço de Deus. E se você está aqui essa noite, e se você deseja iniciar este ano com um posicionamento diferente, talvez seja dizendo: eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero me reconciliar com o Senhor Jesus, porque estava caminhando distante, porque estava caminhando sem reconhecê-lo como Salvador da minha vida. Eu sabia que Ele era bom, eu sabia que Ele era maravilhoso, eu sabia que Ele era o Pai da eternidade, mas eu não confesso isso diante dos homens, e hoje eu quero confessar. Se você hoje quer entregar a sua vida a Jesus, levante a sua mão assim bem alto, que eu quero orar pela sua vida. Tem alguém aqui? Tem uma jovem aqui, tem um rapaz aqui. Mais alguém? Um outro jovem lá atrás, uma outra senhora ali atrás. Venham aqui na frente que eu quero orar por vocês. Vem aqui, meu querido. Mais alguém? Você aí atrás. Vem aqui na frente. Quero orar pela sua vida. Quero profetizar sobre o seu coração. Quero orar pela cura na sua vida. Eu quero orar pela cura no seu coração. Vem aqui na frente. Porque esse ano não vai ser como todos os anos da sua vida que passaram. Não serão. Venha aqui para frente que Deus vai fazer coisas novas na sua vida. Deus vai te livrar para que você prossiga para o alvo, para que você vá em direção ao autor, ao consumador da fé. Vem aqui na frente. Se livra dessas amarras que estão segurando as suas pernas. Solta ela aí. Ela está presa no lugar onde você está. Você está com medo de vir. Vem aqui na frente. Vamos orar juntos. Dê o passo da fé. Bem baixinho agora. Deus, em nome de Jesus, eu quero começar esta noite orando, Pai, por este jovem que vem aqui à frente, Deus, com
o seu coração rendido a Ti, Pai. Sabemos, Senhor, que muitas vezes o coração quis guiar todas as coisas, mas hoje ele está aqui dizendo: Deus, eu entrego o meu coração a Ti, que as coisas sejam guiadas por Ti, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro cura sobre essa perna dele que está enferma, Senhor, em nome de Jesus. A Tua palavra diz: se pormos as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Que esta noite, em nome de Jesus, enfermidade saia, ferida seja sarada, osso seja restaurado, nervo seja restaurado em nome de Jesus, Pai. Pelas Tuas feridas nós fomos sarados. A Tua palavra diz que a oração da fé curará o enfermo, Senhor. Nós oramos porque cremos na Tua palavra e que a cura se estabeleça em nome de Jesus. Cura em nome de Jesus. Deus, eu olho pelas famílias que estão aqui na frente, Senhor. Cada família rendida nesse lugar, Pai. Cada coração que vem até aqui, Deus, vem porque crê que coisas novas o Senhor está iniciando nesse lugar. Oh, Pai, em nome de Jesus, renova as promessas, Senhor. Traz ao coração a lembrança, Senhor, daquilo que o Senhor prometeu, daquilo, Senhor, que Tu disseste no profundo e no oculto, que ninguém, Senhor, sabe ou conhece, mas que o Senhor que ouve em secreto, o choro, aleluia, o choro ao lado da cama, deitada no chão, oh, rabadassure de comanás. Deus, em nome de Jesus, renova, Senhor. Liberta, Pai, do passado, Deus, que todo coração amargurado, que toda falta de perdão hoje, Senhor, seja inundado pela compaixão, inundado pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua alegria. Deus, jovens, Senhor, rendidos a Ti, Pai, porque as nações precisam de quem tem força, Senhor. E a Tua palavra diz: jovem, eu vos escolhi porque vocês são fortes, fortes para irem aonde Cristo não foi anunciado, forte para chegar nos lugares aonde ninguém quer ir, para entrar, Senhor, nos lugares fechados. Deus, gera missionários aqui esta noite, Pai. Desses corações que se rendem a Ti, nações começam a serem alcançadas hoje neste lugar. Deus, em nome de Jesus, toda dependência, Senhor, toda dependência de droga, toda dependência, Senhor, de substâncias, Deus, a palavra, Senhor, que vem à mente, dizendo que você necessita ter, usar, porque você não vai conseguir, porque você não vai fazer, porque você não vai alcançar. Se você não usar, se você não usar mais, você não vai conseguir, você não vai conseguir. A palavra do Senhor diz que toda palavra maldita nós podemos condená-la, e eu condeno esta palavra maldita ao fogo do inferno em nome de Jesus. Toda palavra maldita que gera dependência a químicos, que gera dependência a fármacos, esta noite caia por terra diante do sangue poderoso de Jesus, diante do sangue poderoso de Jesus. Livres, livres, vocês seguirão em direção ao alvo, vocês seguirão em direção ao propósito, porque eles são gerados em Deus para a sua vida. Senhor, converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. O coração esta noite, Senhor, ressentido com o pai, ressentido com a mãe, que seja curado, que seja sarado, que haja restauração nos lares, Senhor. Corações convertidos uns aos outros e a Ti, para a glória do nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.